Entre dois municípios esquecidos, onde as estradas se perdem e o mapa parece hesitar, há um lugar que carrega um segredo pesado, antigo e invisível. Um lago que, na imensidão silenciosa da floresta, repousa como um abismo calado, um vazio que engole memórias e vida. Chamam-no Lago dos Oncos, não por seus buracos, mas porque ele mesmo parece um buraco na terra, um vazio que devora tudo e guarda o que não quer deixar ir embora. Esta é uma história sobre segredos, medos antigos e dívidas que ninguém deveria esquecer. O Lago dos Oncos nunca foi lugar de risadas ou passeios despreocupados. Os moradores da região falavam dele com reverência misturada ao medo, como se o próprio ar ao redor daquele espelho negro carregasse a sombra de algo que não deveria ser perturbado. O lago era pequeno, escondido entre árvores densas, quase esquecido, um segredo guardado pela natureza, longe dos olhos do mundo. Diziam que sua profundidade era um enigma. Não importava o quanto alguém tentasse medir, parecia que o fundo desaparecia em um escuro sem fim, como se engolisse a luz e o tempo. Mas o mais estranho, e o que sussurravam em voz baixa nas praças e bares, era que o lago devolvia quase tudo que engolia, menos corpos humanos. Ninguém sabia explicar, e poucos ousavam chegar perto para tentar. Vidal era o velho pescador que sabia mais do que queria contar. Era um homem marcado pelo tempo, com a pele queimada pelo sol e um olhar endurecido por anos de solidão e segredos. Sempre vestido com um chapéu surrado, que parecia uma extensão de sua cabeça, ele era o guardião daquele mistério silencioso. Todo fim de semana, sumia com seu barco para o lago. Nunca lançava a linha como os pescadores comuns. Nunca se ouviam os sons de iscas se debatendo na água ou do motor do barco sendo ligado. Era como se Vidal e o lago tivessem uma conversa muda, um pacto antigo e sombrio que ninguém mais compreendia. Naquele fim de semana, um grupo de jovens decidiu que a hora da curiosidade e da coragem havia chegado. Eles queriam desvendar o que Vidal escondia. Entre eles, Marcos era o mais inquieto, o mais decidido a descobrir a verdade, armado com sua câmera para registrar tudo e jogar na internet. Era como se um chamado invisível o puxasse para o mistério do lago, e ele não pudesse resistir. Escondidos atrás das árvores, o grupo observava Vidal se preparar para a noite. Havia algo diferente no ar, um cheiro indefinido que misturava umidade, terra e uma sensação estranha de antecipação, quase como se a própria noite esperasse algo. O lago não refletia a luz da lua, nem se movia com a brisa. Era um silêncio pesado, sufocante, que parecia engolir o som ao redor. E então, no meio daquela quietude cortante, Vidal fez algo que congelou o sangue dos jovens. Ele tirou de um saco preto um objeto que nenhum deles podia acreditar. Um dedo humano, pálido, frio, pendurado em um anzol com cuidado quase ritualístico. O peso daquele momento fez o tempo escorrer lento demais. O coração de Marcos parecia bater alto demais, ressoando em seus ouvidos. Ele apertava a câmera tão firme que as mãos tremiam, incapazes de acreditar no que viam. O lago, antes imóvel, parecia agora segurar a respiração, e o velho pescador começou seu estranho ritual, uma dança silenciosa e macabra com anzóis, dedos e murmúrios num idioma antigo, arrastado, que cortava o silêncio como uma lâmina fria. No fundo daquele lago escuro, algo começava a despertar. E o segredo guardado por Vidal estava apenas começando a ser revelado. O ar naquela noite parecia ter ganhado um peso invisível, como se cada molécula se tornasse mais densa e sufocante. A mata que cercava o Lago dos Oncos não se movia, nem um sussurro de vento. Até mesmo os grilos, que normalmente preenchiam as horas noturnas com seu canto insistente, haviam se calado. O silêncio era absoluto, e parecia estar à espreita, observando, pronto para esmagar qualquer coragem. Vidal, com os olhos brilhando de uma luz que não pertencia àquele mundo, segurava com mãos calejadas os anzóis adornados com pedaços de corpos tão pequenos que não podiam ser de adultos. O ritual que ele realizava não era apenas pesca. Era uma invocação, um chamado silencioso para o que dormia nas profundezas. E a cada palavra sussurrada, aquela água escura parecia ganhar vida própria, pulsando como um coração antigo, pulsando com segredos que só os loucos e os desesperados ousavam enfrentar.
Do lado das árvores, os jovens permaneciam imóveis, como estátuas que não podiam respirar, as bocas secas demais para emitir um som. Marcos sentia a pele arrepiar, como se milhares de pequenos dedos invisíveis estivessem tocando sua nuca, deslizando até suas costas, trazendo um calafrio que gelava o sangue. A câmera, seu último elo com a realidade, tremia em suas mãos, registrando cada segundo daquilo que ele jurava não compreender, mas que sabia que mudaria tudo. Quando Vidal lançou as linhas, um sussurro veio das águas, um som tão baixo que poderia ter sido apenas o vento, mas havia uma intenção sinistra naquela vibração, como se o lago estivesse respirando, acordando. De repente, a superfície negra da água começou a se mexer. Borbulhas pequenas e silenciosas surgiam, espalhando círculos concêntricos, como se algo enorme despertasse de um sono que durava séculos. O cheiro do sangue velho invadiu o ar, penetrando a pele e misturando no ar a sensação nauseante do medo real. Um odor que não se esquecia, que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. Foi quando um puxão brusco na linha de Vidal fez o barco balançar violentamente, como se uma força invisível tentasse arrancá-lo para o fundo daquele lago esquecido. E então, a coisa emergiu. Era uma criatura monstruosa, uma aberração que desafiava a sanidade de quem a via. Seus braços longos demais para seu corpo retorcido pareciam se esticar e encolher em movimentos desumanos, enquanto a pele, fina e translúcida, deixava à mostra ossos irregulares, como se a criatura estivesse eternamente em decomposição. Os olhos eram o pior. Dezenas deles, espalhados pelo corpo, fixos, brilhando com um brilho frio e implacável. Nenhum piscava. Nenhum desviava o olhar. Eles encaravam, sugavam a coragem, devoravam a alma. Com uma agilidade aterradora, a criatura subiu pela lateral do barco. Seus movimentos eram uma dança perturbadora, cheia de reverência e ameaça ao mesmo tempo. Vidal, com um sorriso que parecia ter vindo de outra era, olhou para a criatura como se estivesse reencontrando um velho amigo, um amigo terrível, vindo das profundezas da terra e do tempo. Os jovens, que até então estavam paralisados, finalmente conseguiram se mover. O pânico os tomou como uma tempestade selvagem, uma energia crua e irracional que os fez correr em disparada pela mata. Mas Marcos ficou para trás, hipnotizado, como se estivesse preso numa teia invisível, incapaz de desviar os olhos da criatura que agora o observava. A criatura virou o rosto em sua direção, e com um gesto lento, aterrador, apontou para ele. O frio que percorreu o corpo de Marcos não era apenas físico. Era uma invasão profunda, que queimava, congelava e fazia o sangue gelar ao mesmo tempo. Ele caiu de joelhos na margem do lago, sentindo a presença daquela criatura penetrar sua mente, cavar memórias que ele achava enterradas para sempre. Então, uma voz surgiu, não externa, mas dentro dele, uma voz que escapava de sua própria garganta sem seu controle. Você também tem dívidas, Marcos, você também deixou alguém sumir. O coração dele ameaçou parar. A tentativa de gritar se perdeu em um silêncio opressor, enquanto a floresta ao redor parecia ganhar vida. Os galhos se torciam, formando dedos ossudos que alcançavam o rapaz, tentando prendê-lo, aprisioná-lo ali, naquele pesadelo que ganhava forma e cheiro. E um riso sombrio, cruel, ecoava entre as árvores, como se a própria floresta zombasse de sua impotência. Enquanto isso, os outros jovens corriam desesperados, ouvindo um grito que não podia ser ignorado, o grito de Marcos, misturado a uma voz fraca e infantil que implorava: "Me tira daqui, por favor", mas ninguém voltou para ele. E o lago, impassível, guardava seu segredo, escuro e profundo, esperando. A escuridão da noite já era um manto sufocante quando os passos apressados dos jovens se perderam na mata. O som de folhas secas quebrando sob seus pés era o único ruído, até que o grito de Marcos rasgou o silêncio, um som dilacerante que parecia vir de dentro da terra. Do outro lado do lago, Vidal permanecia imóvel, o rosto uma máscara de satisfação sombria. Seus olhos refletiam as chamas invisíveis do ritual que acabará de realizar. Ele sabia que o lago não era apenas um reservatório de água, era um portal. Um lugar onde as vozes do passado ecoavam e onde o presente se confundia com pesadelos antigos.
Marcos estava preso. Sentia sua mente invadida por sussurros que não paravam de crescer, vozes abafadas, pedaços de histórias esquecidas e segredos enterrados. O lago pulsava, enviando vibrações que atravessavam sua pele, como se a própria água estivesse tentando puxá-lo para dentro de sua escuridão eterna. A floresta em volta parecia responder a essas vozes. Galhos se mexiam sozinhos, sombras se contorciam em formas quase humanas, e uma brisa gelada carregava o cheiro de terra molhada e decomposição. E então ele ouviu, claro como um trovão na noite, a voz da criança. Por que você não me salvou? A pergunta ecoava não só na mente de Marcos, mas também em sua alma, rasgando feridas antigas e culpa sufocante. Ele lembrou da última vez que viu aquela criança, uma promessa quebrada, um abandono cruel. No mesmo instante, a criatura do lago voltou a emergir, seus olhos múltiplos fixos nele, como se fosse a personificação daquele tormento. Marcos tentou se levantar, mas os galhos agora formavam uma rede que prendia seus membros, apertando devagar, sufocando qualquer tentativa de fuga. Não pode escapar, sussurrou Vidal, surgindo das sombras como um espectro. Aqui, a dívida é cobrada, e o preço é a alma. Enquanto isso, os demais jovens, correndo sem rumo, sentiam uma presença o seguindo. Passos pesados, respirações ofegantes, como se o próprio lago estivesse atrás deles, tentando recuperar o que lhe fora roubado. Mas nenhum deles se atrevia a olhar para trás. A noite prometia ser longa. E o lago, fundo e escuro, guardava seus segredos mais cruéis, esperando a próxima vítima. A mata parecia engolir os passos apressados dos jovens, mas a sensação que carregavam era maior do que qualquer medo que pudessem sentir. Era como se uma presença invisível os perseguisse, rastejando entre as árvores, sussurrando segredos que só o vento compreendia. O silêncio denso era quebrado apenas pelo ruído dos seus próprios corações acelerados, martelando em seus peitos como tambores de guerra. Eles não falavam, o medo parecia encher a garganta de cada um, tornando as palavras inúteis. Seus olhos varriam as sombras à procura de qualquer sinal do que os estava caçando. A floresta, que antes lhes parecia apenas um cenário comum, agora tinha vida própria. Galhos que pareciam dedos, sombras que se contorciam, e até o chão parecia respirar sob seus pés, como se estivesse prestes a ceder e engoli-los. Marcos não estava mais com eles. Preso no abraço frio do lago, sua pele sentia o toque gelado da água escura que parecia querer se infiltrar em seus ossos. O lago pulsava como um coração maligno, enviando ondas invisíveis que penetravam sua mente, trazendo visões fragmentadas de um passado sombrio e esquecidos rostos que imploravam por justiça. A voz da criança era a mais clara de todas, um lamento que se repetia como um eco interminável dentro de sua cabeça. Por que você não me salvou? A pergunta era um punhal que rasgava sua alma. Marcos sentiu o peso esmagador da culpa, a dor de uma promessa quebrada que o consumia aos poucos. Tentou se mover, mas seus membros estavam presos por raízes que pareciam crescer do próprio lago, apertando com uma força implacável. O desespero crescia, enquanto as sombras ao redor se transformavam em figuras distorcidas, olhos brilhando na escuridão, observando-o com um interesse cruel. Na margem, Vidal caminhava lentamente, como se cada passo fosse um rito silencioso. Ele carregava o peso dos anos e de segredos obscuros que nenhum outro ousava conhecer. Seus olhos, frios e calculistas, varriam o ambiente, enquanto sua voz murmurava palavras antigas e esquecidas, um cântico que parecia equilibrar o delicado véu entre o mundo dos vivos e das criaturas que habitavam o lago. Ele sabia que o ritual daquela noite havia sido apenas o começo. O lago não era um simples corpo de água, era uma prisão e uma porta. E Vidal era o guardião da chave, um homem que havia feito um pacto com forças que poucos poderiam compreender. Enquanto isso, os jovens corriam sem direção, cada um tentando escapar do que parecia uma sentença inevitável. O medo os cegava, fazendo com que tropeçassem em raízes e galhos, mas nunca ousavam olhar para trás. O som de passos pesados os seguia, e o riso abafado do vento parecia zombar de suas tentativas desesperadas. Em meio ao caos, um grito cortou o ar, o grito de Marcos,
um som de dor e terror que parecia atravessar a floresta inteira. E então, uma voz infantil, fraca e triste, pediu por ajuda, um sussurro quase inaudível, que quebrou o silêncio da noite. Me tira daqui, por favor. Ninguém voltou para ele naquela noite. Dias depois, na cidade, uma figura sombria apareceu no mercado, carregando consigo uma aura de mistério e sofrimento. Marcos estava ali, mas não era o mesmo garoto que partirá para desvendar os segredos do lago. Seus olhos, opacos e vazios, refletiam a escuridão do fundo das águas. Ele andava entre as pessoas, mas parecia invisível, um homem assombrado por lembranças que não podia esquecer. Todo sábado, ele surgia na feira, vendendo peixe fresco que ninguém ousava recusar. Mas não havia sorriso em seu rosto, nem uma palavra que explicasse sua ausência de alegria. O boné que usava trazia uma frase enigmática bordada: só mordem quem tem coragem. Uma advertência silenciosa para quem ousasse se aproximar demais. Marcos vivia como uma sombra, preso entre o mundo dos vivos e o abismo que o lago representava. O Lago dos Oncos não só guardava memórias, ele consumia pedaços da alma, deixando rastros invisíveis que mudavam para sempre quem se aproximava demais. E mesmo quando a neblina descia pesada sobre as águas, e o mundo parecia mergulhar no silêncio absoluto, era possível ouvir os sussurros vindo do lago, vozes distantes, pedidos de socorro, lamentações de almas presas na escuridão. Um arrepio congelante subia pela espinha de quem se atrevesse a escutar. Marcos sabia, no fundo de si, que jamais encontraria paz enquanto aquela dívida não fosse paga. Ele era um prisioneiro do lago, uma sombra que nunca partiria, condenada a carregar o peso de um segredo que o mundo preferia esquecer. O Lago dos Oncos não perdoava. Ele só esperava. E cobrava. O tempo parecia ter parado naquela margem esquecida entre os dois municípios, onde o Lago dos Oncos se estendia, sombrio e impassível. A névoa pesada flutuava sobre a superfície escura, envolvendo tudo em um manto de silêncio e mistério, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Marcos, agora uma sombra do jovem curioso que um dia ousara desafiar o lago, caminhava lentamente pela margem. Seus olhos, fundos e vazios, carregavam um peso que nenhuma palavra poderia explicar. Ele não era mais o mesmo. Aquele homem parecia carregar um segredo antigo, uma marca invisível que o prendia ali, entre a água e a névoa. Cada passo seu deixava uma marca tímida na lama fria, e o som de seus pés quebrando galhos secos parecia estranhamente alto naquele silêncio pesado. As vozes distantes do lago ecoavam novamente, sussurros abafados que pareciam chamar seu nome, envoltos em um convite hipnótico e ameaçador. Marcos parou e olhou para a água. A superfície escura brilhava com uma luz pálida, como se a própria lua estivesse tentando penetrar aquele véu de trevas. Por um instante, ele viu algo se mover no fundo, uma sombra, um reflexo, talvez uma lembrança do que o lago guardava. De repente, uma sensação fria e paralisante atravessou seu corpo, como se o lago tivesse estendido uma mão invisível para segurá-lo, para puxá-lo de volta. O medo que parecia ter sido enterrado anos atrás voltou com força total, trazendo um peso sufocante ao seu peito. Naquele momento, Marcos ouviu claramente o sussurro, agora próximo, quase ao seu ouvido. Você não pode fugir. A dívida precisa ser paga. Sua respiração ficou rápida e superficial. O coração batia como um tambor frenético no peito. Ele tentou recuar, mas era como se suas pernas estivessem presas na lama, incapazes de se mover. A névoa começou a se adensar, envolvendo-o como uma cortina espessa que o isolava do mundo. Enquanto a escuridão da noite caía por completo, as vozes do lago aumentaram em volume, misturando-se em um coro fantasmagórico de memórias perdidas e gritos silenciosos. Marcos sentiu uma presença atrás de si, uma sombra que crescia e tomava forma. Não era uma criatura comum, mas uma manifestação do próprio lago, um eco das almas que ele havia guardado. A figura se aproximou lentamente, seus olhos múltiplos brilhando com uma luz espectral. Sem uma palavra, ela estendeu uma das mãos ossudas para Marcos. O medo e a resignação se misturaram em seus olhos. Ele sabia que não havia escapatória. Aquele lago não esquecia.
Aquele lago não perdoava. O som da água se agitando ficou cada vez mais intenso, e a margem parecia se dissolver em um portal para um abismo infinito. Marcos fechou os olhos e sentiu-se ser puxado para dentro daquela escuridão profunda, para um lugar onde o tempo e a realidade se perdiam. E então, silêncio. Na manhã seguinte, o barco de Vidal apareceu sozinho na margem do lago, balançando lentamente, carregado não com peixes, mas com pedaços de roupas humanas, como testemunhas mudas de um segredo que jamais deveria ser revelado. A floresta ao redor continuava silenciosa, como se nada tivesse acontecido, mas aqueles que conheciam a lenda evitavam o lugar com um respeito assustado. O Lago dos Oncos permanecia ali, imóvel, eterno, um guardião sombrio que não devolvia os corpos, mas sim as dívidas, uma promessa cruel gravada no silêncio da água escura. E na cidade, entre os sussurros e o medo, o nome de Marcos se tornou uma sombra esquecida, um aviso para aqueles que ousassem desafiar o mistério que o lago guardava. Porque, no fundo do Lago dos Oncos, nada jamais se perde. Tudo é cobrado. E a dívida, essa nunca some. No interior do Maranhão, um vilarejo ribeirinho parecia esquecido pelo tempo. As casas de madeira com telhados de palha pendiam à beira do rio, suas águas barrentas e lentas guardando segredos há muito ocultos. Os moradores, com olhos cansados e rostos marcados pelo sol, já não lançavam redes ou iscas comuns ao rio. Havia uma crença antiga e silenciosa entre eles. Só se pescava com a bênção de Lázaro. Pai Lázaro fora um curandeiro respeitado, mas também temido, um homem que falava com as águas e mexia com coisas que os vivos evitavam. Contavam histórias que antes de curandeiro ele fora um feiticeiro de sangue, capaz de conjurar maldições com objetos simples do rio. Dentes de peixe, escamas enferrujadas, anzóis que rangiam como correntes. Sua vara de pesca, dizia a lenda, não era uma vara comum. Estava selada com um feitiço terrível e poderoso, capaz de atrair qualquer coisa que habitasse as profundezas mais escuras do rio, não só peixes. Quando o pai Lázaro morreu, a vara foi enterrada com ele, lacrada no caixão junto com símbolos riscados em sangue seco. Mas naquela noite de lua nova, Valdir, um pescador falido e desesperado, não se importou com histórias nem maldições. Ele precisava da vara. Precisava da bênção, fosse ela qual fosse. Com as mãos sujas de terra e suor, ele escavou o túmulo no cemitério ribeirinho, onde a lua não iluminava, e o silêncio parecia pesado demais para suportar. O chão cedeu sob sua força até que o caixão surgiu, velho e corroído. Mas quando o abriu, algo congelou por dentro. O corpo não estava ali. Havia apenas a vara, cuidadosamente presa por cordas negras e símbolos desenhados com sangue seco, que pareciam pulsar à luz da lanterna trêmula. Valdir estendeu a mão e tocou a vara. Naquele instante, o rio estremeceu ao longe, como se uma força invisível agitasse suas águas profundas. O som de algo pesado se movendo ecoou pelo vilarejo silencioso. E então, uma voz, rouca e baixa, sussurrou bem atrás dele: "Se pegar, tem que devolver." Valdir virou-se rapidamente, o coração batendo forte no peito. Mas não havia ninguém. Só o vento frio cortando a noite, e o eco daquela frase gravada em sua mente. Ele apertou a vara com força, sentindo o peso de algo muito além da sua compreensão. O sol mal despontava quando Valdir saiu para pescar, a vara amaldiçoada firmemente apoiada em seu ombro. O vilarejo ainda estava envolto em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho distante das águas do rio que serpenteavam preguiçosamente entre as margens de lama e mangues. Naquela manhã, algo parecia diferente no ar, um cheiro úmido, quase fétido, misturado a um sutil odor de flores murchas que ninguém conseguia explicar. Valdir ignorou o pressentimento. Cada arremesso da vara trazia um peixe maior e mais estranho do que o anterior. Tilápias que, ao se debaterem, exibiam olhos humanos, profundos e inquietos, quase implorando por algo. Seus corpos escorregadios brilhavam com uma estranha luz opaca, e as bocas pareciam esboçar sorrisos macabros, como se soubessem um segredo obscuro. As pessoas do vilarejo começaram a observar de longe, suas vozes baixas carregadas de medo e superstição.
Alguns evitavam se aproximar do rio, sussurrando que as águas já não eram mais puras, que o cheiro da terra molhada estava misturado com o fedor de um velório antigo, uma morte não sepultada em paz. Valdir, no entanto, não se importava. A vara parecia obedecer à sua vontade, puxando peixes em uma quantidade e tamanho que nunca havia imaginado. A promessa de uma pesca farta, finalmente, estava ao alcance. Mas naquela mesma tarde, o horror se manifestou. Uma criança da vila foi encontrada boiando na margem do rio, os olhos ainda abertos e vazios, o rosto pálido refletindo a luz trêmula do entardecer. No meio da testa, um pequeno anzol cravado, cruel e silencioso, como se o rio tivesse cobrado um preço terrível pela fartura de Valdir. O murmúrio do medo cresceu entre os moradores. Os peixes que sussurravam não eram mais apenas criaturas do rio, eram mensageiros de uma maldição que começava a engolir o vilarejo. E Valdir, embora apavorado, sentia a vara vibrar em suas mãos, como se chamasse por ele para continuar pescando, para mergulhar ainda mais fundo nas sombras daquelas águas proibidas. Naquela noite, o céu estava fechado, sem uma estrela para iluminar o vilarejo ribeirinho. A lua nova parecia ter desaparecido por completo, deixando a escuridão mais densa do que nunca. Valdir desceu até a margem do rio, segurando a vara de pesca amaldiçoada com mãos trêmulas, o coração batendo rápido demais. O silêncio ao redor era cortado apenas pelo som pesado da água batendo nas margens lamacentas, um sussurro quase imperceptível, como se o rio murmurasse segredos antigos. Valdir lançou a vara com força, sentindo a corda render sob a tensão. De repente, algo agarrou a linha com uma força brutal. Não era um peixe comum. Valdir puxou com toda a sua força, mas a vara parecia viva, pulsando em suas mãos e recusando-se a ceder. Quando a superfície da água quebrou, revelou-se uma cabeça pálida e molhada, com cabelos negros que se espalhavam na água como raízes sombrias. Os olhos estavam abertos e fixos, sem piscar, cheios de uma calma aterrorizante que congelou a espinha de Valdir. Ele tentou soltar a linha, mas a vara parecia ter se fundido com sua pele, como se tentasse prender sua alma ao rio para sempre. Suas mãos começaram a sangrar, feridas profundas se abrindo, enquanto a vara vibrava freneticamente, como se tivesse vontade própria. A cabeça afundou lentamente, puxando o anzol e desaparecendo nas profundezas escuras do rio, deixando Valdir tremendo, a respiração pesada e o medo cravado em seus ossos. Ele sentiu uma presença ao seu lado, uma sombra que parecia se materializar da escuridão. No canto do seu olho, percebeu uma silhueta indistinta, o espectro de Pai Lázaro, com a pele rachada e coberta de algas, observando em silêncio, esperando. Valdir sabia que não havia volta. A maldição da vara o havia marcado, e o rio agora o chamava para mergulhar ainda mais fundo em seus segredos sombrios. Os dias seguintes foram um pesadelo que se arrastava no silêncio sufocante do vilarejo. Valdir mal conseguia dormir. À noite, quando os sons do rio deveriam embalar seu sono, ele era assombrado por visões terríveis. Sentado à beira da rede velha, ele via as águas paradas do rio borbulharem de forma inquietante, como se algo tentasse escapar das profundezas negras. A cada piscada, as sombras dançavam e se transformavam em rostos pálidos de crianças, submersas, com olhos vazios que pareciam suplicar por ajuda. Mais de uma vez, sentiu a voz da sua mãe, suave e distante, chamando-o, pedindo que parasse, que deixasse o rio em paz. A voz ecoava dentro de sua cabeça, misturada ao som da água, uma canção triste e ameaçadora. Nas noites em que a lua tímida conseguia aparecer, Valdir encontrava partes humanas nos peixes que pescava, um olho pendurado entre as escamas, um dedo ainda pálido e gelado, uma aliança velha e enferrujada agarrada ao peixe, como se o rio estivesse tentando contar uma história de horror esquecida. A vila, antes um lugar de vida simples, agora parecia envenenada por um medo silencioso. Os moradores evitavam Valdir, sussurrando que ele carregava o mal do rio, que estava amaldiçoado. E à medida que as vozes aumentavam, uma sombra se tornava cada vez mais real, espreitando no limite do seu campo de visão. A figura de Pai Lázaro. Não mais o curandeiro respeitado, mas um espectro ressequido, com a pele rachada e coberta de algas,
com olhos vazios que queimavam de uma espera interminável. Valdir sentia o peso dessa presença ao seu lado, como um presságio constante. Pai Lázaro não vinha para avisar. Ele vinha para cobrar. Cada noite era uma luta para manter a sanidade. As vozes sussurravam segredos que Valdir não queria ouvir, puxando-o para um abismo de desespero onde o rio não era só água, mas um portal para o além. E ele sabia, em algum lugar profundo do seu ser, que a hora da devolução estava se aproximando. Mas o preço seria mais alto do que podia imaginar. A vara de Pai Lázaro já não era apenas um objeto nas mãos de Valdir. Ela parecia viva, pulsando com uma energia sombria que se infiltrava em sua carne, grudando-se às suas costelas como se fosse parte de seu corpo. O medo, a dor e a loucura consumiam cada pensamento. Na noite da lua nova, Valdir, exausto e com as mãos sangrando, caminhou até o túmulo do antigo feiticeiro. As estrelas pareciam fugir do céu, e o silêncio da vila era pesado, como um presságio mortal. Ao se ajoelhar diante da terra remexida, tentou enterrar a vara, mas as cordas que antes a selavam agora estavam presas em suas próprias costelas, como se o mal se agarrasse a ele, tornando impossível a libertação. De repente, o rio começou a borbulhar com uma força sobrenatural. Uma procissão macabra emergiu da água escura. Corpos inchados, cobertos de lama e algas, rostos desfigurados e olhos vazios que encaravam Valdir com um rancor antigo. A voz de Pai Lázaro ecoou, rouca e implacável, misturada ao som da água. Quem tira do fundo, vira o fundo. Valdir tentou gritar, mas sua voz se perdeu na escuridão crescente. Sentiu as mãos dos mortos puxando-o para as profundezas, como se o rio finalmente cobrasse sua dívida. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a vara cravada na lama da margem, abandonada e apodrecendo, como um aviso silencioso. Mas Valdir jamais foi visto novamente. E todas as sextas-feiras, ao entardecer, os peixes do rio param de morder. O vilarejo se cala, respeitando o silêncio dos que foram tragados pelo fundo. O que vive nas profundezas, agora, aguarda o próximo incauto que ouse desrespeitar a maldição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!